Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora, eu vou para junto de ti e digo estas coisas estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade, a tua palavra é verdade. Como tu me enviastes ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia coloca diante dos nossos corações dois discursos muito atuais. Quero começar pelo discurso que nós acabamos de ouvir, um discurso que chega a uma profunda oração. Nós estamos na segunda parte da oração sacerdotal de Cristo. E Cristo, até para rezar a gente precisa pensar, né? Olha como é que Cristo reza. Na primeira parte da oração, ele reza desenvolvendo a oposição entre discípulo e mundo. A oração precisa ser organizada. Ontem eu falava sobre isso. E ele reza de modo muito reto. Que o discípulo não venha, que os discípulos não venham a ter uma mentalidade mundana. Uma única parte do Evangelho eu colocarei como modelo do mundanismo. Uma passagem que nós conhecemos, porque assim, quando nós nos depararmos com esse Evangelho, ou com a palavra que dá sentido a este Evangelho, nós iremos pensar logo nesta lógica, nesta mentalidade mundana. E qual é o trecho das Sagradas Escrituras que eu tomo para explicar esta mentalidade mundana? As bem-aventuranças. Na mentalidade mundana, aqueles e aquelas que têm a mentalidade mundana como o fundamento de suas vidas vão viver da seguinte forma: as bem-aventuranças. Bem-aventurados os que não têm o coração pobre. Busca a grandeza, buscam a si mesmos, buscam ao dinheiro, ao lucro. Na mentalidade mundana, eles vivem bem-aventurados os que não choram.
Então elimine da sua vida toda a possibilidade de chorar. Ainda na mentalidade mundana, bem-aventurados os que não são mansos. Vence o que é mais forte. Bem-aventurados os que não têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os que não são misericordiosos. Bem-aventurados os impuros de coração, os que não são pacíficos. Bem-aventurados os que não são perseguidos por causa da justiça. Assim vivem aqueles que aderiram a esta mentalidade mundana. Aí eu volto agora àquilo que é essencial e pergunto: onde estão os bem-aventurados de Cristo? Levanta a mão direita, pelo amor de Deus. Está frio, é um exercício para você se aquecer um pouco. Bem-aventurados os que são de Cristo. Por quê? Eles vão viver de acordo com o que Jesus diz no Evangelho hoje. Bem-aventurados os discípulos de Cristo, porque eles vivem unidos. Esse é o diferencial do cristão. E a segunda parte da oração, Jesus reza pedindo para que estes que vivem unidos, os discípulos dele, que eles sejam santificados na verdade. Duas coisas Jesus pede hoje. Ele desenvolve esta opção entre o discípulo e o mundo, e ele pede que o discípulo seja santificado na verdade. Essa santificação acontece a partir do coração pobre, a partir daqueles que têm a coragem de chorar, que têm a coragem de lutar contra o próprio temperamento e buscar a mansidão, buscar ser pacífico, buscar ser misericordioso. Estes são aqueles que buscam a santificação na verdade. Nosso Senhor Jesus Cristo voltou ao Pai, e como Ele disse que nós vamos nos santificar na verdade, nós não precisamos ter medo. Ele disse que nos santificaria pela verdade, pelo Espírito. Nós agora precisamos viver sem nos contaminar com as coisas mundanas. O mundo vai entrando dentro do nosso coração com muita facilidade. A gente faz a pergunta: mas o que tem? Só um pouquinho. Assim vai entrando. Cristo parte para o Pai e nos diz que o mundo só tem poder sobre quem se deixa dominar por ele. É verdade que nós carregamos dentro de nós um mundo, e nós podemos sim nos tornar reféns desse mundo que nós carregamos dentro de nós. Mas também é verdade que, pelo fato de nosso Senhor Jesus Cristo ter dito que nós seríamos santificados na verdade, este mundo que carregamos dentro de nós, ele precisa perder a sua força. Quantos de nós nos tornamos reféns das nossas escolhas? Porque carregamos a partir das nossas escolhas um mundo dentro de nós. Quantos de nós nos tornamos reféns uns aos outros? E fazemos dos outros nossos reféns? Onde o mundo tem força sobre nós, ninguém se torna refém sem antes ter dado ao outro uma força que ele não tem. Ou seja, o mundo é fraco. Se Cristo parte para o Pai, volta à casa do Pai e está sentado à direita, no segundo discurso aparece São Paulo, que também volta à casa do Pai.
Mas no discurso de Paulo, na primeira leitura que nós ouvimos, nós estamos na segunda parte do discurso de despedida. Se Cristo reza, a despedida de Paulo não é sem angústia. Ele está angustiado. Diante das nossas angústias, cabe essa oportunidade muito única de colocar o nosso coração em Deus, porque só Ele é capaz de transformar as nossas angústias em oração. É a partir das nossas angústias que nós nos tornamos homens e mulheres de oração. E o que está na primeira leitura que nós ouvimos, neste discurso de despedida de Paulo, antes daquele emocionante adeuzinho junto ao barco, Paulo vai entrar num barco e vai dizer: adeuzinho. Pá! Foi-se embora. Nós nos preparamos para o nosso adeuzinho. Menos de 2 meses, rezávamos pela dona Eliana, né, Maria Fernanda? E depois, na semana passada, se despediu Dona Áurea do Nascimento Pacheco. E lá eu dizia, nós vivemos uma constante despedida. A vida é uma despedida, viver é uma despedida. Viver é sim um sacrifício para muitos, mas a vida é uma despedida. Paulo está se despedindo e ele então vai colocar a sua angústia no coração da comunidade, porque a angústia é aquilo que muitas vezes nos faz ir além de nós mesmos. Por saber que nós poderíamos ser melhores e ainda não somos. Por perceber que em alguns momentos nós precisamos do socorro que não é humano, é de Deus. E Paulo hoje, ao se despedir, o seu discurso refere-se ao futuro da comunidade e à atuação de seus responsáveis. Depois leiam novamente a primeira leitura. Há essa preocupação com o futuro da comunidade e a atuação de seus responsáveis. A comunidade ou a igreja pertence ao Pai. É o discurso de Paulo, que adquiriu, a igreja pertence ao Pai, que adquiriu por meio do sangue de Cristo, pela força do Espírito. E agora o Espírito coloca presbítero e responsáveis, pastores da igreja, e eles são convidados, eles devem cuidar de si em primeiro lugar, porque quem não cuida do próprio coração não tem como cuidar do coração dos outros, para depois cuidar do rebanho a eles confiados. Existe uma força, São Paulo diz, uma força da Santíssima Trindade que age na vida da comunidade, que age a partir daqueles que são os responsáveis. Mas e quando uma autoridade ela é irresponsável? Será que Deus não assiste? A mãe deixa de amar o filho porque o filho não merece? Não. Mesmo quando há um desvio de autoridade, Deus assiste. Eu estou consciente do que estou dizendo. Paulo sabia de todos os riscos, mas existe uma força da Trindade, e ele se apoia nessa força. Ou nós nos apoiamos em Deus, ou vamos nos apoiar em qualquer outra coisa. Os pastores responsáveis, a eles cabe a dedicação, com vigilância e oração, oração reta. A eles, aos pastores e responsáveis, cabe amor
e cuidado. Eles devem defender nas ocasiões de perigo, porque um dia todos nós iremos partir. E no nosso discurso de despedida, devemos nos lembrar daquelas mortes, daquelas partidas súbitas, e pensar no desapego proporcionado pelo luto. Maria Fernanda, que era neta e filha, saiu dessa qualidade de neta e de filha. Mas o luto fez com que você se tornasse uma mulher mais desapegada. Por isso que você tem a sensação de que a morte nos coloca num lugar desconhecido. Aquele que morre e aquele que fica vivo. O luto deve provocar em nós desapego.